Cristianismo e redes sociais. Fé, verdade e identidade na era da aparência. Agora eu sei, porque eu vi na Bíblia. O conflito central. Talvez o maior paradoxo do nosso tempo seja este. Nunca falamos tanto sobre Deus e nunca estivemos tão confusos sobre o que significa viver diante dele. A Bíblia já nos advertia na carta de Paulo a Timóteo que é possível ter aparência de piedade e ainda assim negar o seu poder. Vivemos em uma era em que a fé pode ser publicada, editada, curtida, compartilhada, mas também moldada, distorcida e esvaziada. As redes sociais não são apenas ferramentas de comunicação, elas moldam comportamento, identidade e até consciência. E quando o cristianismo entra neste ambiente, algo inevitavelmente acontece. Hoje não vamos discutir se o cristão deve ou não usar redes sociais. Vamos refletir sobre algo mais profundo. O que as redes sociais estão fazendo com a forma como o cristão pensa, sente e vive sua fé? Talvez, ao final, você perceba algo que sempre esteve diante dos seus olhos e diga: agora eu sei, porque eu vi na Bíblia. A fé antes da vitrine. O cristianismo nasce em um mundo sem imagem instantânea, sem palco, sem visibilidade ampla, sem audiência. A fé cristã nasce no anonimato. Os primeiros cristãos não buscavam ser vistos. Muitos morriam justamente por não se esconderem. A transmissão da fé exigia tempo. Tempo para ouvir, tempo para conviver, tempo para amadurecer. A fé era menos discurso e mais prática cotidiana. Uma diferença estrutural. A espiritualidade bíblica sempre foi formativa, não performática. Ela moldava caráter, não imagem. Já o mundo digital opera por outra lógica, a lógica da visibilidade. Aquilo que não aparece, não existe. Aquilo que não gera reação, não importa. Quando esses dois mundos se encontram, fé e vitrine, surge uma tensão profunda. Um detalhe frequentemente ignorado. Na Bíblia, os momentos mais decisivos da fé quase sempre acontecem longe do público. No deserto, no silêncio, na solidão. O próprio Jesus disse: quando você orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai em secreto. Mateus 6:6. A revelação nunca dependeu de plateia, mas as redes sociais nos treinam exatamente para o oposto. Cristianismo sob a lente da filosofia e da cultura digital. A fé transformada em identidade pública. Hoje, identidade não é apenas quem você é o que você projeta. Nas redes sociais, somos incentivados a construir uma versão de nós mesmos. E o cristão não está imune a isso. A fé passa a integrar a identidade digital, frases bíblicas, posicionamentos morais, símbolos religiosos. Mas há uma pergunta incômoda aqui. A fé está moldando a identidade ou a identidade está moldando a fé? A Escritura nos chama a não nos conformarmos com este século, mas a sermos transformados pela renovação da mente. Romanos 12:2. A espiritualidade da aparência. Filosoficamente, vivemos a era da aparência. Aquilo que parece verdadeiro vale mais do que aquilo que é verdadeiro. E isso afeta profundamente a fé. O cristão começa a confundir espiritualidade com demonstração pública. Jesus advertiu com clareza: cuidado para não praticar a justiça diante dos homens para ser visto por eles. Mateus 6:1. O problema não é compartilhar fé. O problema é quando a validação externa substitui a transformação interna. A espiritualidade cristã sempre exigiu interioridade, exame, silêncio, arrependimento. Mas as redes sociais reduzem o espaço do interior. Tudo é exteriorizado. Pensamentos antes de amadurecerem, opiniões antes de serem refletidas, convicções antes de serem consolidadas. O resultado é uma fé ruidosa e o interior vazio.
A Bíblia sempre tratou o coração como o centro da vida espiritual. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Provérbios 4, 23. Opinião, algoritmo e verdade. As redes sociais não premiam a verdade, elas premiam engajamento. Aquilo que gera reação sobe, aquilo que exige reflexão afunda. Isso cria um problema sério para o cristianismo, porque a fé cristã nunca foi pensada para ser moldada por aplauso. O apóstolo Paulo foi direto: se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1, 10. A verdade bíblica frequentemente confronta, não agrada. Mas no ambiente digital, o que confronta perde alcance. O pensamento cristão sempre foi profundo, narrativo, histórico. Mas as redes sociais operam por fragmentos. Versículos soltos, frases de impacto, cortes descontextualizados. Isso cria uma espiritualidade curta, rasa, imediatista. Uma fé incapaz de sustentar sofrimento, dúvida ou espera. A comparação sempre foi um problema humano, mas nunca foi tão estimulada quanto agora. O cristão começa a medir sua fé pela visibilidade do outro, seu valor espiritual pelo alcance do outro, sua caminhada pelo palco do outro. A Bíblia nunca propôs uma fé comparativa. Ela afirma que aqueles que se medem e se comparam entre si não são sábios. 2 Coríntios 10, 12. A Escritura nunca chamou isso de inspiração, chamou de engano. Vivemos uma geração espiritualmente cansada, cansada de discursos perfeitos, cansada de líderes inalcançáveis, cansada de espiritualidade encenada. Talvez por isso, paradoxalmente, haja uma busca crescente por autenticidade. O cristão como resistência silenciosa. Talvez o cristão mais relevante hoje não seja o mais barulhento, mas o mais coerente. Aquele cuja fé não depende de engajamento. Aquele que entende que redes sociais são ferramentas, não termômetros espirituais. A pergunta final. A pergunta não é: posso falar de Deus nas redes? A pergunta é: quem estou me tornando enquanto falo? As redes sociais não são boas nem más, elas apenas revelam. Revelam o que buscamos, revelam o que valorizamos, revelam o que ocupa o centro do coração. E a Escritura nos lembra no capítulo 4 de Provérbios que, do coração procedem as fontes da vida. Talvez o maior testemunho cristão deste tempo não seja uma postagem, mas uma vida que não precisa ser explicada, porque a fé verdadeira não precisa ser exibida, ela se manifesta no caráter. Diante de tudo isto, o que resta agora? Como nos posicionarmos nas diversas circunstâncias de nossa vida? Quando temos as prioridades de Deus, Ele promete nos guiar. O sábio Salomão escreveu: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3. Se nossas prioridades são corretas, nossa perspectiva em relação a Deus, as coisas e as pessoas também estarão corretas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Agora eu sei, porque eu vi na Bíblia. Se você busca uma fé profunda, honesta e sem espetáculo, este canal é para você. Aqui, pensar também é um ato de fé.